Milionária chora no túmulo do filho e encontra a garçonete pobre com mistério que mudou tudo. Valentina estava ali de novo. Rosto molhado, mãos trêmulas agarradas no túmulo de Daniel, seu único filho, que partiu cedo demais. O cemitério estava vazio, só o vento soprando entre as árvores secas, levando as folhas mortas pelo chão. A dor parecia rasgar o peito dela como um punhal afiado. Era sempre assim. A solidão esmagadora, o peso da perda que ninguém via, o silêncio que grita. Mas naquele dia, algo estranho aconteceu. Sobre a lápide, entre as flores murchas, Valentina viu um desenho infantil. Uma criança desenhou um sol amarelo, um céu azul e, no meio, um garoto raro com um sorriso tímido. Ao lado, um ursinho de pelúcia, velho, gasto, com o pelo desgrenhado, como se tivesse sido abraçado muitas vezes. O contraste era brutal. Aquele desenho e o ursinho pareciam sussurrar segredos naquele lugar gelado. Ela se abaixou, com o coração disparado, os dedos deslizando cuidadosos sobre. Quem teria deixado aquilo ali? Para quem? Seu olhar se ergueu e encontrou Érica, uma mulher simples, de mãos calejadas, que chegava junto de um menino pequeno. Kael, com olhos vivos e uma expressão que parecia guardada pela dor, ajoelhou-se em silêncio ali mesmo. Valentina sentiu um nó na garganta. Os olhos dos meninos, Daniel e Kael, tinham algo em comum. Aquela mesma luz rara, um traço que nenhum dinheiro poderia comprar. Essência, alma. O encontro entre ela e Érica foi carregado, pesado, como se o destino tivesse forçado aquele encontro. Ninguém disse nada por um instante. Só o vento, as folhas, o bater fraco do coração. Foi Érica que quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, mas firme, carregando toda a verdade que Valentina nunca imaginou ouvir. Daniel tinha medo. Medo de contar que eu existia. Que Kael era seu filho. Um segredo dele, que acabou sendo sua maior fraqueza. Essa revelação caiu como um soco no estômago da milionária. Traição, medo, dor. A confusão mexeu com tudo. O orgulho feroz que a história construída sobre perdas e conquistas escondia. As lágrimas que escondia o tempo todo. Como aceitar um filho que não sabia existir? Como acolher um menino que traz o rastro da maior traição que seu coração já sentiu? Mas mais estranho ainda era o sentimento que nascia ali, misto de resistência e curiosidade. Valentina começava a quebrar silenciosamente suas barreiras. Aquele garoto, com seus olhos tão parecidos com os de Daniel, poderia ser uma chance, uma luz fraquinha, para além do que ela achava possível. E Érica, aquela mulher simples de sorriso cansado, passava a ser algo que ela não entendia direito. Um elo desconhecido em sua vida cheia de catástrofes ocultas. Enquanto isso, um segredo maior seguia escondido. Um diário antigo, guardado a 7 chaves por Érica, esfregava nas sombras uma história que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Segredos guardados, verdades por contar, mistérios prestes a explodir naquela trama já tão pesada e confusa. Valentina sentiu o chão sumir sob seus pés. A pergunta ecoava na cabeça dela em ondas rápidas. Kael seria a cura para sua dor? Ou apenas um fantasma vivo da perda mais devastadora?
O sol começava a baixar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valentina respirou fundo. Cada batida de seu coração parecia ecoar na quietude do cemitério. O horizonte estava misturado às cores da despedida, e o que ela sentia era uma contradição única. Dor e esperança entrelaçadas no mesmo instante. Mas antes que ela pudesse dar sentido ao que se passava, algo surpreendente quebrou aquele momento delicado. Uma voz familiar e carregada de raiva ressoou de repente, cortando o silêncio como uma faca. Você não deve. O rosto dela era uma máscara de emoção contida, um misto de desespero e indignação. Valentina reconheceu a mulher. Era Clara, ex-namorada de Daniel. Uma onda de confusão lavou por ela. O que Clara estava fazendo aqui? O olhar de Clara se fixou em Kael, o garoto de olhos brilhantes que agora estava agarrado à mão da mãe, assustado. Esse garoto não é sua família. Não se deixe enganar por promessas e segredos, Clara exclamou, a voz tremendo. As palavras dispararam como balas no peito de Valentina. O mundo ao redor parecia girar. Cada frase de Clara chocava mais do que a anterior. A revelação de Érica não era o que parecia. Clara, espera. O que você quer dizer com isso? Valentina pediu. Sua voz era quase um sussurro, tomada pela incerteza. Todas as certezas que ela havia construído naquele momento começaram a desmoronar como castelos de areia. A mulher, agora em lágrimas, buscou por palavras, mas elas vinham incrivelmente pesadas. Daniel não era o pai que você pensa. Ele estava envolvido em coisas que você nunca soube. E Kael, ele não é filho dele, gritou Clara, seu desespero ecoando nas pedras do cemitério. Valentina sentiu a mão de Érica apertar a sua com força, como se quisesse impedi-la de levar aquele golpe. O turbilhão de emoções era intensamente palpável. Kael, ainda ao lado da mãe, observava a cena com um ar genuíno de confusão. O que ele poderia saber sobre seus pais, sobre sua própria existência? Com a boca seca, Valentina olhou para o menino. Ele não era só um reflexo de Daniel, mas o que Laura dizia fazia sua cabeça girar. Se Kael não é filho de Daniel, então quem é o pai dele? Como isso é possível? As perguntas pululavam como coelhos numa toca. Estiveram juntos aquele dia. Eu vi você dirigindo para o estúdio. Ele disse que era só mais uma gravação, mas não era. Era muito mais. Um acordo com pessoas erradas. Ele estava sendo chantageado, Valentina. Ele tinha medo de perder tudo, até você. Clara foi até Érica e, em um gesto desesperado, segurou seus braços. Você não sabe a verdade. Ele não é o menino que você imagina. As palavras de Clara eram como um veneno que se espalhava rapidamente. Valentina olhou para Kael de novo e viu nele uma mistura de vulnerabilidade e inocência, e uma dúvida começou a surgir. Um desejo de ir atrás dessas verdades escondidas, e a dor da traição a desestabilizava.
E se tudo que ela acreditava sobre o filho fosse apenas uma ilusão? E se Daniel tivesse um lado sombrio que nunca viu? O peso da história pareceu esmagá-la enquanto a luz do dia esmaecia ao redor. Os olhares se cruzavam em um misto de revolta, dor e confusão. Gael só queria brincar, e Valentina só queria entender. Me diga o que você sabe, Clara. Estava prestes a sair de seus lábios, mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Um grito que não esperavam ouvir no cemitério. Um corpo caiu, próximo ao túmulo. Érica gritou, o medo estampado em seu rosto. Valentina e Clara se voltaram rapidamente, obliterando qualquer conversa anterior. A cena, uma interrupção brutal, desenhou novas perguntas em suas mentes. Quem era o corpo? O que havia acontecido? E mais uma vez, a vida que conheciam estava prestes a mudar radicalmente. O corpo no chão caiu como um peso em um oceano de incertezas. Valentina e Clara congelaram, a visão turva pela confusão e pelo medo que se estabeleceu instantaneamente. O coração de Valentina batia tão acelerado que parecia querer saltar do peito. Érica gritou novamente, agora com as mãos cobrindo a boca, assustada. O homem caído era Henrique, um amigo de Daniel, aquele que sempre esteve por perto, aparentemente inabalável. Mas agora, um punhal de sangue escorria pela testa dele, tornando o momento ainda mais surreal. Gael, por outro lado, parecia entender a gravidade da situação, segurando a mão da mãe com tanta força que os dedos brancos denunciavam sua ansiedade. Henrique, o que aconteceu? Clara gritou, correndo em direção ao corpo, mas Valentina a segurou pelo braço, meio sem saber o que fazer. Um grupo de pessoas que se aproximava começou a murmurar entre si, olhos arregalados. Henrique era cabeludo, mas sempre alegre. O homem que aparecia nas festas, que contava piadas. Ver aquele corpo inerte despedaçava a imagem que Valentina tinha dele. Ele não pode estar morto, Valentina disse em voz baixa. A realidade a golpeando como um vendaval. Ele viu algo, sabia de segredos que Daniel escondeu, e agora ele pagou. Clara murmurou, o olhar longe, perdido. As palavras saíram como lâminas afiadas, cortando o pouco de esperança que ainda existia. Os murmúrios se intensificaram. Pessoas falavam sobre traições, segredos e algo que estava além do imenso desespero que se espalhava no ar. Por que ele estava aqui? Valentina perguntou, se aproximando com cautela do corpo. Um tênue fio de esperança de que a resposta trouxesse algum sentido. Ele estava tentando salvar Daniel. De algo, de alguém. Mas ele não alcançou a tempo. A voz de Clara tremulava entre o desejo de deixar tudo para trás e a urgência de saber a verdade. Valentina olhou para Gael, focando naquele menino. Que pedaço de verdade ele carregava? O que Daniel realmente fez? Em meio à forte pressão da situação, seu coração se tornava um nó complicado. E se Gael não for apenas a conexão com Daniel, mas uma pista, uma chave para tudo isso? Pensou, um turbilhão de sentimentos. Ela se lembrou do diário que Érica guardava. Um segredo que poderia dar sentido a tudo. Um diário que poderia conter verdades sobre Daniel que eram mais escuras do que ela imagina. Érica, você tem que me contar o que está nesse diário. Valentina disse,
uma súplica espremida entre os lábios. Érica hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não posso, mas eu prometi a Daniel. E nesse momento, a dor e a confusão eram palpáveis. O ciclo de dor não tinha fim. E a cada novo elemento que surgia, mais perguntas apareciam. Quem era realmente Daniel? De repente, a escuridão do cemitério se fez ainda mais intensa, como se a própria terra estivesse cobrindo tudo de uma forma cruel e sem piedade. Valentina olhou para Henrique, então de volta para Kael, cujos olhos se tornavam um espelho dos próprios medos. O que a verdade poderia gerar? Uma nova traição? Uma nova traição? Um movimento bruto atrás delas fez com que todas se virassem. Um grupo de homens, todos em roupas escuras, apareceu, fúria nos olhos, uma energia agressiva. Vocês não deveriam estar aqui, um deles gritou, se aproximando com um olhar que queimava de raiva e aviso. Os muros da verdade pareciam se fechar. O que quer que eles quisessem era mais forte do que todos os segredos guardados. O tempo parou por um momento que parecia eterno. O futuro que Valentina tentava imaginar se desmoronava antes mesmo de ser moldado. Tudo o que ela pensava saber estava prestes a ser destruído e um novo mistério surgia das sombras, deixando-a completamente sem chão. Saia do caminho delas, Clara gritou, se colocando na frente de Érica e Kael. Mas o que era coragem também carregava uma desesperança. O eco das palavras de Clara se misturou ao som crescente dos batimentos do seu coração. E assim, como uma tempestade que se aproxima, o desconhecido começou a engolir a luz de suas vidas. As palavras de Clara ecoavam, enquanto o grupo de homens se aproximava. O olhar de Valentina estava fixo no corpo caído, sua mente girando. Clara havia dito que Kael não era filho de Daniel. Mas então, quem realmente era? E por que Henrique estava morto? Aquela presença sombria só aumentava a tensão no ar. Uma sensação de iminente desastre. Saia do caminho delas, Clara repetiu, mas seu tom tinha uma fragilidade que já demonstrava desespero. Ela não tinha como proteger a todos, e Valentina sentiu sua própria coragem evaporar diante da ameaça crescente. O coração batia forte na boca, um martelar insistente que fazia parecer que todo o cemitério estava prestes a desabar. Valentina! Clara gritou, mas o grito parecia distante, quase como uma lembrança. Valentina olhou para Kael, que a fitava com olhos grandes e assustados. A proteção que ela queria dar ao menino estava sendo sufocada por todos os segredos emergindo das sombras. Então, algo que Valentina nunca esperou aconteceu. Um dos homens avançou. Suas mãos trêmulas seguravam um celular, e o brilho da tela iluminou seu rosto suado e tenso. Você precisa ouvir isso, ele disse, a voz baixa e desesperada. O homem, que parecia ser um cúmplice de Henrique, dirigiu-se a Valentina e tocou no botão de play. A gravação começou e ecoou pela quietude tensa do cemitério. Henrique, você não pode fazer isso. Uma voz feminina, reconhecida por todos ali, era a voz de Valentina. Você promete que não vai contar a ninguém, certo? A imagem de Valentina, viva e risonha, apareceu na tela. Mas a sinceridade daquele momento
fez a realização alcançar o cerne de Valentina. Era um vídeo dela, do passado, e o mundo dela se desmoronou ao saber que, enquanto isso, Henrique tinha escutado e gravado segredos mais obscuros do que imaginava. Você está me enganando. Isso está editado, Valentina gritou, tentando afastar a realidade aterradora. Mas, enquanto mais sequências se desenrolavam, ela viu a si mesma em momentos de fraqueza, esperando pelas promessas de Daniel. Momentos de confidências, sussurros entre dois amantes que agora pareciam uma traição exposta. O homem que segurava o celular parecia retraído, mas determinado. Henrique a bloqueou de saber a verdade, porque ele tinha medo da sua reação. Seu olhar era uma mistura de medo e piedade ao mesmo tempo. Agora, todos estavam presa na rede da manipulação. Kael, que até então estava com medo, começou a olhar para mais longe, como se percebesse algo além. Ele se afastou, segurando a mão de Érica. Mãe, quem é meu pai realmente? A pergunta tão ingênua e carregada ao mesmo tempo cortou o ar como uma adaga. A tensão crescia e Valentina parecia se sufocar na dúvida. Érica, perdida, olhou para Clara e, por um momento, as duas mulheres se encararam. A coisa que tinha começado como um gesto de bravura e Clara berrou, agora com uma fúria misturada com desespero. Ele estava com medo de você descobrir a verdade, que você não é a única, que sempre existiu outra mulher. Valentina piscou. Suas feições não conseguiram esconder a confusão. Havia mais? Mais do que o que todos já sabiam? A verdade? Que verdade? A raiva e a dor pulsavam em suas veias. Mas havia algo mais ali. Uma sensação de traição abafada. E a verdade finalmente se desdobrou com o rompimento da porta do cemitério, da braça a um passo do seu mundo ideal. Uma figura conhecida apareceu, e a cada passo tornava-se mais familiar. Era Clara, não a de agora, mas uma reprodução assustadoramente real do passado. O tempo pareceu parar. Como isso era possível? A imagem de sua própria vida agora se refletia em uma versão distorcida. Cada detalhe exato, cada expressão, como um eco do que havia sido, girava ao seu redor, uma miragem de dor. Ouça, Valentina, nós precisamos conversar. Tudo o que você sabe está prestes a mudar. A voz ecoava, mas a verdade esmagadora só se revelaria com o lançar da próxima carta da partida. E nesse momento, Valentina percebeu. O mais profundo dos segredos estava à espreita, pronto para um impacto ainda mais devastador. Não! Valentina gritou. As palavras saíram como um impulso, mas era tarde, a tempestade já estava em cima deles. E com isso, a mente dela começou a girar. Quem era realmente esse novo Clara? Como poderia acreditar que tudo o que sabia, tudo o que imaginava, estava prestes a ser destruído? E o que aconteceria com Kael agora? O cemitério, que antes parecia um lugar de luto, tornava-se um centro de revelações e mistérios, onde todas as verdades poderiam ser perigosas e devastadoras. Valentina estava hipnotizada pela figura de Clara, que agora se tornara uma sombra do que foi. Antes cínica e raivosa,
Agora sua expressão carregava uma fragilidade que, de alguma forma, soava mais ameaçadora do que qualquer grito. Como você pode estar aqui? Valentina perguntava, tentando entender, mas a resposta pareceu ficar perdida no ar pesado do cemitério. O eco da última frase de Clara ainda ressoava na mente de todos. Você não é a única. Mas antes que Valentina pudesse processar as implicações, um brilho cortou a escuridão. O celular na mão do homem que se aproximava. Ele mexeu com a tela e uma nova voz começou a ecoar, mas era diferente, era mais profunda, mais intimidadora. Então você finalmente decidiu usar essa gravação, não é, Henrique? A voz... O que? Como isso é possível? Sua mente girava entre a incredulidade e a raiva. Todos os olhares se voltaram para o celular, e conforme a gravação se desenrolava, imagem depois de imagem da vida aparentemente dupla de Daniel começou a aparecer. Ele falava de acordos obscuros, de pessoas poderosas, sussurrando segredos que Valentina nunca sonhou que poderiam afetar suas vidas. Daniel, ele estava no meio de algo muito maior. Clara disse, a voz trêmula, ainda chocada com o que ouvia. Ele sabia que Henrique o traiu, que estava envolvido em algo perigoso, e mesmo assim, ainda assim foi frágil o suficiente para se deixar levar. As palavras cortavam como faca. O que está acontecendo? Valentina conseguia mal manter a voz firme. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um grito agudo atravessou o ar. Cuidado! Alguém gritou. Era Kael. O garoto, que agora olhava com medo, ficou paralisado. E em uma fração de segundo, tudo mudou. Uma sombra se lançou sobre eles. Um homem de jaqueta de couro, alguém que ninguém conhecia, irrompeu pela multidão, encurralando Valentina contra a lápide de Daniel. Você sabia demais. A voz era ameaçadora, e em um movimento rápido, ele puxou algo do bolso, uma arma. O pânico se espalhou instantaneamente. A pressão no peito de Valentina subiu, como se estivesse sufocando. Não, por favor! Clara se lançou na frente de Valentina e Kael, o instinto de proteção crescendo, mesmo diante do perigo iminente. Mas o homem não hesitou. A arma brilha em suas mãos, e o mundo se tornou uma neblina de gritos e caos. A adrenalina pulsava nas veias de Valentina. Tudo parecia estar em câmera lenta. O tiro ecoou. E então tudo parou. Valentina se viu em um mar de incertezas, o olho da tempestade. Cada batida do seu coração parecia estrondar nos ouvidos. Ao seu redor, tudo se tornava um borrão. Foi por um instante que ela viu Clara caindo ao chão, e uma onda de desespero a atingiu como um tsunami. O tempo parou novamente. E enquanto o corpo de Clara desmoronava, a revelação estourou como um balão cheio de segredos. E então, na fração de segundo que se seguiu, Valentina percebeu. Não era apenas Clara que estava em risco. Era tudo o que ela acreditava que sabia sobre Daniel, sobre Kael, sobre a vida em geral. O pânico e o horror que tomaram conta da cena estimularam uma nova compreensão. O homem que atirou podia ser a chave para respostas que nem ela, nem Clara jamais imaginariam. Ou talvez ele, e todo o seu turbilhão, fosse o fator que tornaria todas aquelas verdades obscuras irrelevantes. Ela olhou para Kael, seus olhos grandes se expandindo com o susto. O que isso significava para ele?
O que significava para ela? As perguntas sangravam, permeando ao redor caótico, enquanto Valentina lutava para encontrar o foco em meio à destruição mental. O futuro, que parecia tão promissor um segundo antes, agora estava mais sombrio do que ela poderia prever. E no meio daquele mar de dúvida, algo se acendeu dentro dela, uma faísca de determinação. Não eram apenas os segredos de Daniel que estavam à espera de resposta. Era a busca de um novo horizonte, que agora dependia dela e de Kael. A pergunta ecoava mais alta do que nunca. Quem realmente era Daniel? E o que mais ele havia escondido? Valentina estava paralisada, com os olhos fixos no corpo de Clara, que agora jazia no chão. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, como um tambor batendo incessantemente, enquanto a adrenalina corria por suas veias. Era como se o tempo tivesse parado. O suor escorria pela sua testa, e ela sentia um aperto no peito. A imagem da mulher que ela sempre considerou uma rival agora se convertia em um símbolo de tragédia inesperada. Os murmúrios ao redor aumentavam. Pessoas se afastavam, aterrorizadas, como se temessem que a morte viesse à procura de mais uma vítima. Kael estava em choque, seus olhos arregalados, segurando firme a mão de Érica. O olhar dela passava de Clara para Valentina, uma mistura de confusão e desespero. Não, isso não pode estar acontecendo. Valentina dispara, enquanto corre em direção ao corpo de Clara, seu coração se despedaçando com cada passo. Ela se agacha, tentando sentir algum tipo de pulso, alguma vida ali. Mas não há nada, só o frio do... A angústia a deixava sem palavras. A voz do homem com a arma ainda cortava o ar. Eu disse para vocês saírem do meu caminho. Ele estava prestes a perder o controle novamente, e Valentina sentiu que era um momento crucial. O pânico contrastava com a crescente determinação dentro dela. Quem é você? O que você quer? Valentina grita, ao mesmo tempo em que tenta proteger Kael e Érica atrás de si. Você não sabe o que está fazendo. Ele gritou de volta, olhando para ela com olhos cheios de raiva e algo mais. Medo? De repente, algo dentro de Valentina a levou a pensar que havia mais ali do que apenas um homem perturbado. Você conhece o Daniel? Ela se atreveu, quase como um desafio. O que ele fez? O que você sabe sobre ele? E assim, como se uma luz tivesse sido acesa, ela relembra do diário que poderia guardar as respostas, as verdades que ainda estavam por vir. Daniel tinha muitos segredos. Ele gritou, seu rosto começando a se contorcer em uma mistura de fúria e impotência. Mas não fui eu quem os escondeu. O homem olhou para trás, como se querendo fugir, mas as palavras dele pendiam pesadas no ar. A tensão aumentava, e a multidão estava agora em um frenesi, alguns puxando os celulares para registrar o caos. Valentina, sem perceber, se transformou de uma mulher triste em uma leoa, pronta para a luta. Se você não está aqui para nos ajudar, então saia do nosso caminho. Mas nesse instante, uma voz conhecida cortou a cena. Não faça isso. Era Henrique, ressurgindo em meio à confusão. Ele estava ferido, olhos aflitos, mas com um olhar que não deixava dúvidas sobre a urgência. E na mão dele, ele segurava não apenas uma bolsa, mas um tablet. Eu encontrei isto entre as coisas de Daniel. Você precisa ver! Ele exclamou, ofegante. Valentina hesitou, sentindo a força do momento. O que estaria naquele dispositivo que poderia mudar tudo? Agora não, Henrique.
Clara estava fora de vista, mas a dor da sua perda ecoava nas almas presentes. Valentina sabia que precisava tomar uma decisão, e rápida. Mas antes que pudesse reagir, o homem da arma gritou mais uma vez, quebrando a frágil tensão. Basta! Vocês não conseguem ver o que está prestes a acontecer? A fúria dele borbulhava como lava prestes a explodir. A multidão tomou um passo atrás, o medo se espalhando como fogo. E o que veio a seguir foi ainda mais inesperado. Do tablet de Henrique, a tela iluminou a noite escura do cemitério. Ele clicou em um vídeo, e de repente, imagens começaram a se desenrolar, revelando Daniel, em conversas sussurradas com pessoas que Valentina nunca esperou ver. Poderosos, rostos que deveriam ser familiares, mas estavam envolvidos em algo obscuro. Morra, Daniel. Você não pode escapar da verdade por muito mais tempo. A voz do homem da arma se misturava aos gritos das imagens, preenchendo o ar de tensão. O impacto era avassalador. A câmara mostrava não apenas promessas e acordos, mas também uma traição que varria todas as certezas que Valentina tinha. Daniel não era só um homem comum, sussurrou o homem, enquanto as imagens continuavam a mostrar alianças perturbadoras, uma teia de intrigas que poderiam ter arrastado Valentina junto para o abismo. E nesse rompante de clareza, a verdade se impôs de forma fulminante. Quem realmente era Daniel? Kael, vendo o desespero no rosto da mãe, fez uma pergunta silenciosa, um pedido por respostas. E então, em um ato de desespero, Valentina girou-se, encarando a multidão. Toda essa confusão, tudo isso, quanto mais vocês sabem? A voz dela ecoou, carregada de dor e raiva. Afinal, tudo o que ela acreditava estava prestes a se desfazer. Mas o movimento atrás deles capturou a atenção de todos mais uma vez. O homem com a arma, enfurecido, agora começava. Ele precisa ser parado. Henrique gritou, um desespero visível. O tablet, que deveria ser a chave, agora parecia uma bomba relógio. E assim o homem preparava-se para agir. Valentina sentiu que respostas que nunca quis ouvir estavam prestes a surgir das sombras. E a única coisa que ela pôde fazer foi se perguntar: que outras verdades ainda estão escondidas? Valentina estava paralisada, seus olhos fixos no corpo de Clara, caindo no chão. O tiro ainda ecoava na sua mente. Cada batida do seu coração parecia um grito de socorro. O pânico crescia, envolvendo-a em uma bolha de desespero. Kael a segurava firme, seus pequenos dedos tremendo em sua mão. A multidão em volta dela se aglomerava. Rostos de choque, alguns gritando, outros simplesmente com as bocas abertas. O ar estava pesado, denso como fumaça. Valentina gritou, correndo até a mulher no chão. Por favor, não faça isso. Ela sentia um nó na garganta, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O que estava acontecendo? O que era tudo isso? Mas Clara não respondia. O corpo dela estava imóvel, e a respiração de Valentina desaparecia a cada segundo que se passava. O homem da arma olhava para ela, um olhar furioso e desesperado. Eu avisei, ele bradou. Você não devia ter se metido nisso. O quê? Você sabe sobre Daniel. Caiu uma voz, falhando. O que você sabe sobre Daniel? O que está acontecendo aqui? Henrique, com o tablet na mão, estava paralisado. Valentina sentiu que seus olhos estavam em uma caixa de segredos que ele não podia mais guardar. Ele sabia de tudo. Henrique finalmente disse, sua voz trêmula.
Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio do que imaginamos. Valentina virou-se para ele. O que você quer dizer com isso? O que ele sabia? Henrique? A urgência de suas palavras preenchia o ar com eletricidade, o medo se misturando à sua determinação. Mas antes que qualquer resposta pudesse sair, uma nova sombra passou. Um homem alto apareceu do nada, vestido de forma elegante, o cabelo escuro balançando ao vento. Ele se aproximou rapidamente, um olhar determinado em seu rosto. Parem tudo! Isso não é o que vocês pensam! Ele gritou, a voz poderosa fazendo todos se virarem para ele. Quem é você? O homem armado exigiu, mas a expressão do recém-chegado não mudou. Ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. Eu sou Lucas, amigo de Daniel. O homem olhava ao redor, percebendo a gravidade da situação. Sobre a gravação, é tudo um grande mal-entendido. A multidão estava em choque. Valentina, ofegante, olhou de Lucas para o homem armado. Que ele estava dizendo? Como ele poderia estar conectado a tudo isso? Daniel teve que fazer escolhas erradas, mas ele não era o vilão que todos pensam. Lucas continuou, qualquer traço de pânico em seu olhar substituído por uma firmeza quase desesperada. Ele se envolveu em situações perigosas para proteger pessoas, a família, a vida de alguém. A revelação era como um tapa na cara. Valentina sentiu a cabeça girar. A vida de quem? Ela perguntou, os sentidos aguçados pelo turbilhão emocional. Havia mais ali, algo escondido nas entrelinhas. Kael! Lucas olhou diretamente para ela, seus olhos intensos. Daniel fez tudo isso para proteger Kael. Você está em perigo, Valentina. Um frio percorreu sua espinha, como se o chão estivesse desabando sob seus pés. O homem armado parecia hesitar, seus braços balançando lentamente, como se estivesse considerando tudo o que acabara de ouvir. E Valentina, ainda em estado de choque, olhou para Kael. O menino estava completamente alheio ao caos, só olhando com curiosidade, como se estivesse prestes a entender a verdade que pairava no ar. Não, não, isso não pode ser verdade. Valentina se sentia como se estivesse em um pesadelo. Clara estava no chão, Henrique segurava o tablet, e Lucas estava revelando segredos que ninguém sabia. Que vida era essa que a cercava? Mas então, antes que pudesse processar mais, o homem armado deu um passo à frente e, com um movimento brusco, apontou a arma para ela. Se você está mentindo sobre Daniel, então você não fará mais mal a ninguém. O ar ficou gelado. Valentina sentiu um aperto nas entranhas, as palavras de Lucas ecoando em sua mente. O que mais ela poderia perder? Enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar, uma única pergunta ficou gravada em sua mente. Conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? O cemitério, desde então, deixou de ser um lugar de luto para se transformar no centro de uma tempestade de segredos, cada um mais devastador que o anterior. E Valentina sabia que o que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo, mesmo que de alguma forma existisse ainda uma chance de sobrevivência. Valentina estava paralisada, seus olhos fixos no corpo de Clara, caindo no chão. O tiro ainda ecoava na sua mente, cada batida do seu coração. Kael segurava firme, seus pequenos dedos tremendo em sua mão. A multidão em volta dela se aglomerava, rostos de choque, alguns gritando, outros simplesmente com as bocas abertas.
O ar estava pesado, denso como fumaça. Clara! Valentina gritou, correndo até a mulher no chão. Por favor, não! Não faça isso! Ela sentiu um nó na garganta, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O que estava acontecendo? O que era tudo isso? Mas Clara não respondia. O corpo dela estava imóvel e a respiração de Valentina parecia desaparecer a cada segundo que se passava. O homem da arma olhava para ela, um olhar furioso e desesperado. Eu avisei, ele bradou. Você não devia ter se metido nisso. Mas por quê? Valentina perguntou, a voz falhando. O que você sabe sobre Daniel? O que está acontecendo aqui? Henrique, com o tablet na mão, estava paralisado. Valentina sentiu que seus olhos estavam em uma caixa de segredos que ele não podia mais guardar. Ele sabia. Sabia de tudo. Henrique finalmente disse, sua voz trêmula. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio do que imaginamos. Valentina virou-se para ele. O que você quer dizer com isso? O que ele sabia, Henrique? A urgência de suas palavras preenchia o ar com eletricidade, o medo se misturando à sua determinação. Mas antes que qualquer resposta pudesse sair, uma nova sombra passou. Um homem alto apareceu do nada, vestido de forma elegante, o cabelo escuro balançando ao vento. Ele se aproximou rapidamente, um olhar determinado em seu rosto. Parem tudo! Isso não é o que vocês pensam! Ele gritou, a voz poderosa fazendo todos se virarem para ele. Quem é você? O homem armado exigiu, mas a expressão do recém-chegado não mudou. Ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. Eu sou Lucas, amigo de Daniel. O homem olhava ao redor, percebendo a gravidade da situação. Sobre a gravação, é tudo um grande mal-entendido. A multidão estava em choque. Valentina, ofegante, olhou de Lucas para o homem armado. O que ele estava dizendo? Como ele poderia estar conectado a tudo isso? Daniel teve que fazer escolhas erradas, mas ele não era o vilão que todos pensam. Lucas continuou. Qualquer traço de pânico em seu olhar, substituído por uma firmeza quase desesperada. Ele se envolveu em situações perigosas para proteger pessoas, a família, a vida de alguém. A revelação era como um tapa na cara. Valentina sentiu a cabeça girar. A vida de quem? Ela perguntou, os sentidos aguçados pelo turbilhão emocional. Havia mais ali, algo escondido nas entrelinhas. Kael! Lucas olhou diretamente para ela, seus olhos intensos. Daniel fez tudo isso para proteger Kael. Você está em perigo, Valentina. Um frio percorreu sua espinha, como se o chão estivesse desabando sob seus pés. O homem armado parecia hesitar, seus braços balançando lentamente, como se estivesse considerando tudo o que acabara de ouvir. E Valentina, ainda em estado de choque, olhou para Kael. O menino estava completamente alheio ao caos, só olhando com curiosidade, como se estivesse prestes a entender a verdade que pairava no ar. Não, isso não pode ser verdade. Valentina se sentia como se estivesse em um pesadelo. Clara estava no chão, Henrique segurava o tablet, e Lucas estava revelando segredos que ninguém sabia. Que vida era essa que a cercava? Mas então, antes que pudesse processar mais, o homem armado deu um passo à frente e, com um movimento brusco, apontou a arma para ela. Se você está mentindo sobre Daniel, então você não fará mais mal a ninguém. O ar ficou gelado. Valentina sentiu um aperto nas entranhas.
as palavras de Lucas ecoando em sua mente. O que mais ela poderia perder? E enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar, uma única pergunta ficou gravada em sua mente. Conseguiria descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? O cemitério, desde então, deixou de ser um lugar de luto para se transformar no centro de uma tempestade de segredos, cada um mais devastador que o anterior. E Valentina sabia que o que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo, mesmo que de alguma forma existisse ainda uma chance de sobrevivência. Então, um barulho estrondoso ecoou. Um carro em alta velocidade atravessou a entrada do cemitério, levantando poeira e folhas secas. A cena se interrompeu, todos virando os olhos para ver o que estava acontecendo. A distração foi suficiente. O homem armado pareceu perder o foco, a arma se movendo lentamente. Como se tudo conspirasse, uma mulher saltou do carro. Era uma figura conhecida, uma presença poderosa que Valentina não via há anos. Matilde, a irmã de Daniel. Ela correu em direção ao tumulto, com uma expressão decidida. "Pare com isso", gritou, fazendo o homem armado hesitar. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." Matilde olhou diretamente para Valentina, e em um instante, a tensão se transformou em uma nova dinâmica. "Vocês precisam saber a verdade, e rápido", disse Matilde, com olhos brilhando de determinação. Valentina a conhecia como uma mulher forte, capaz de encarar qualquer tempestade. Daniel tentou salvar a todos, mas ele realmente estava envolvido em algo grande. Algo que ameaça muito mais do que a vida de Kael. A revelação ficou pairando no ar, como uma espada sobre cabeças. Valentina sentiu seu mundo girar. Perguntas bombardeavam sua mente. Matilde sabia mais? O que era algo grande? E mais importante, Kael estava mesmo em perigo? A cena inteira estava prestes a mudar de novo. A verdade parecia mais próxima, mas também mais aterradora. E conforme Matilde se aproximava, Valentina sabia que o que quer que fosse revelado agora teria consequências que fariam tudo parecer pequeno diante da tempestade que se aproximava. A situação estava prestes a explodir. Matilde estava ali, com os olhos fixos no homem armado. A tensão na atmosfera era palpável. "Parem tudo! Isso não é o que vocês pensam!" A voz dela cortou o ar pesado, trazendo uma nova onda de incerteza. Valentina sentiu uma onda de esperança, mas logo foi sufocada pelo medo. Kael está em perigo. Daniel fez escolhas erradas, mas ele nunca quis que isso chegasse a esse ponto. A urgência na voz de Matilde era verdadeira, mas o homem ainda segurava a arma firme. "Quem é você para dizer o que ele queria?" Ele respondeu. O desprezo transparecia nas palavras. O olhar do homem se fixou em Matilde, buscando desafios. A tensão crescia, como uma pressão prestes a explodir. Daniel estava tentando te proteger. Estava se metendo em um mundo que não era dele. Matilde insistia, avançando um passo. O homem hesitou, mas seu olhar estava cheio de determinação. "Se você não me deixar continuar, será um erro que você não poderá corrigir." Mas, antes que a situação pudesse se acalmar, um tremor passou por todos ali. Então, ecoando pela quietude do cemitério, um rugido opressivo cortou o ar. Um carro em alta velocidade atravessou a entrada, levantando poeira e folhas secas. Valentina se virou, atordoada.
Era uma cena digna de filme. O carro parou abruptamente. A porta se abriu e uma figura conhecida surgiu. Helen, a mãe de Daniel. Seus olhos estavam arregalados. Houve um momento de silêncio em que todos processaram a presença dela. O homem armado parecia perdido, mas mantendo a arma erguida. "Saia da frente!" ele gritou. Mas Helen não se moveu. Era como se uma nova onda de poder fosse levantada. Os segredos que você não sabe podem destruir a todos nós. Ela estava desesperada e determinada. "Segredos? Que segredos?" Valentina perguntou. Sua voz tremia entre o medo e a curiosidade. "O que mais está escondido?" A multidão se aglomerava, sussurros começaram. O pânico estava prestes a virar fúria. "Helen, é perigoso!" Matilde exclamou. "Precisamos sair daqui." Mas Helen apenas sacudiu a cabeça. "Não, vocês precisam ouvir isso. O que Daniel fez, tudo isso é por causa de um acordo que ele fez. Ele não me contou porque temia pela minha vida e pela de Kael." Um silêncio sepulcral caiu sobre o grupo. Valentina olhou para Kael, que ainda estava apavorado, agarrado à mão de Érica. "Mãe, o que está acontecendo?" O garoto perguntou, a inocência em sua voz cortando o ar tenso como uma faca. "Kael!" Valentina gritou, o coração se afundando. "Você precisa ficar perto de mim!" A visão do sorriso dele se apagando a fez tremer. O homem armado estava uma bola de nervos. A situação rapidamente se tornando uma bomba relógio. "Calem-se! Todos vocês!" O homem rugiu, mas a agitação era palpável. E então, antes que qualquer um pudesse respirar, uma sombra se projetou atrás dele. Alguém se aproximava. Era Samuel, o ex-sócio de Daniel. Ele entrou na corrente de acontecimentos. Sua presença instigava mais medo do que esperança. A expressão dele exibia uma mistura de raiva e desespero. "Não deixe que eles o enganem. Você não sabe de verdade o que Daniel estava envolvido." "O que você sabe, Samuel?" Valentina exigiu, o olhar intenso. A muralha de segredos parecia desmoronar, e o que estava escondido poderia ser muito pior do que imaginava. E como se um botão tivesse sido pressionado, todos os olhos se voltaram para o homem armado. "Só preciso de um motivo. Me prove que eu não estou errado ao fazer isso." Ele gritava para todos. E no momento em que a emoção tomada por suas palavras se expandiu, o inesperado aconteceu. Helen avançou. "Você não precisa fazer isso. Daniel fez tudo por amor." E então, no impulso de sua coragem irracional, Helen se atirou entre o homem e Valentina. O grito de todos ecoou. Um estrondo. E então tudo escureceu. Valentina caiu para trás, a cena desmoronando em seu entendimento. A visão começou a se tornar um borrão, o som das vozes desaparecendo. O que tinha acabado de acontecer? Helen. O que isso significava para tudo? Um novo silêncio pesava sobre todos. O que mais estava prestes a ser revelado? A pergunta ecoava em sua mente, mas a resposta sorrateiramente se aproximava, mais sombria. E a verdade estava prestes a ser exposta. Valentina estava em choque, ainda processando o que aconteceu, quando o estrondo do tiro ecoou em sua mente. O corpo de Helen no chão fez seu coração parar. Não, não, por favor. O desespero a consumia.
Ela se agachou perto do corpo da mulher que havia se colocado entre ela e a bala. O olhar de Kael, com lágrimas nos olhos, a atingiu como uma flecha. "Cadê a mamãe?" o menino perguntou, sua voz trêmula. As palavras pareciam distantes, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. Valentina respirou fundo, forçando a si mesma a agir. O homem armado olhou em volta, a expressão de medo agora misturada com incerteza. O clima estava pesado. Todos observaram o corpo de Helen, que jazia imóvel. Impulsivamente, Valentina se levantou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. "Alguém! Chame uma ambulância!" ela gritou. "É tarde demais!" O homem murmurou, lástima visível em seu olhar. "O que eu fiz?" "Você está desesperado. Não é isso que você quer!" Matilde gritou, passo à frente, a coragem dela se acendendo. "Eu sei que você está em perigo, mas isso não vai resolver nada." Todos estavam paralisados em um único momento. Mas então, um grito distante irrompeu. Valentina se virou e viu a polícia chegando. Sirenes ecoando, luzes piscando no horizonte. O homem armado pareceu entrar em pânico. "Merda!" ele gritou, nervoso. "Ei, vamos conversar, não precisa fazer isso." Henrique interveio, tentando acalmá-lo. Mas Valentina já estava decidida. "Solte a arma. Você pode se salvar, mas isso não te levará a lugar algum." O homem hesitou, o olhar perdendo a firmeza. Entre as árvores, a luz da polícia brilhava intensamente. Valentina percebeu uma brecha. "Agora!" ela gritou. E em um movimento rápido, o homem se virou, mirando a arma para o céu e disparando em um último ato de desespero. O eco do tiro reverberou entre as árvores, mas a polícia já estava em movimento. Policiais se lançaram sobre ele, imediatamente imobilizando. O ar estava pesado com a tensão da situação. Valentina olhou para Kael, que temia, mas estava seguro. Em seguida, alguns policiais se acercaram do corpo de Helen. Um deles olhou para Valentina. Ela não resistiu. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Valentina. "Helen, não!" ela sussurrou, em desespero. O peso da situação a esmagava. Mas em meio ao caos, novas informações começavam a surgir. Lucas, que havia permanecido em silêncio até então, se adiantou. "Todos nós precisamos ser honestos uns com os outros agora. O que Daniel fez foi para proteger Kael, para nos proteger." Seu olhar carregava determinação. Valentina se virou para ele, a dor misturada com necessidade de respostas. "O que você quer dizer com isso?" Havia uma organização secreta. Daniel se meteu em um acordo que poderia comprometer a vida de muitos, inclusive a de Kael. Ele afirmou, seu olhar fixo. Era uma luta maior do que imaginávamos. Um dos policiais, ouvindo a conversa, cruzou os braços. "Podemos investigar, mas precisamos de mais informações." A autoridade nas palavras dele trazia um pequeno sopro de esperança. "Então vamos. Precisamos unir forças e acabar com isso," Valentina disse, decidida. A luta não tinha terminado. A redenção de Daniel poderia estar ao alcance, mas o caminho estava cercado de complexidades. Enquanto o caos se acalmava, Valentina sentiu um movimento no seu interior. Era hora de recomeçar, por ela e por Kael. O futuro era incerto, mas havia um brilho, uma faísca de esperança. E quem sabe, até mesmo um mistério
que não havia sido solucionado. E antes que pudesse pensar mais longe, ela se virou para a multidão que se juntara. Vamos juntos! Isso não acaba aqui! Ela gritou, e o clamor ecoou ao redor. As vozes se misturaram. Uma mistura de raiva e luta. Uma nova batalha começava. E a vitória poderia ser mais importante do que tudo. E em um instante, Valentina entendeu. A verdade era apenas o começo de uma nova era. O que mais estava por vir? De alguma forma, ela estava pronta. E desejava ao menos um sinal, uma resposta. Agora que você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte desta jornada. Não espere nem mais um segundo.